Ciao amici! Essa aula é muito importante, principalmente se você for para a Itália. Vou te ensinar agora como entender um cardápio em italiano e aí você vai poder pedir qualquer prato, entender qualquer prato sem passar necessidade lá na Itália. A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois tipos de cardápio na Itália: il menù di terra e il menù di mare. E cos'è il menù di terra? Menu de terra é quando os alimentos vêm dos animais que vivem na terra, basicamente isso, que é carne de porco, carne de vaca, carne de coelho, carne de cavalo, enfim, todos os animais que eles comem, carne de galinha, de frango, de peru. Então aqui tem alguns exemplos de alimentos de terra. Prosciutto, crudo e cotto, que é presunto cru, que é aquele tipo presunto de Parma. O prosciutto cotto é o nosso presunto, que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. Salame, mortadella, lardo di colonnata, que é um tipo de frio em italiano. Bresaola, que também é um tipo, vem tudo da carne de porco. Sobressata também é um tipo de salame, um tipo de frio que tem na Itália. Manzo, vitello, que são carnes de vaca. Maiale, carne de porco. Pollo, que é frango. Agnello, que é cordeiro, carne de cordeiro. Tacchino, peru. Salsiccia, que é linguiça em italiano. Parece salsicha, né? Mas é linguiça. Cinghiale, que é javali, conilho, que é o coelho, anatra, pato, carne de pato eles comem bastante na Itália, cavalo, eles também comem carne de cavalo na Itália, e cervo, que é veado, eles comem bastante carne de veado na Europa inteira, não só na Itália. E depois tem mare, que são os alimentos dos animais que vivem no mar. Orata, merluzzo, peixe-espada, salmone, tonno, branzino. Esses são os tipos de peixe. Vongole, vongole é tipo um mexilhão que tem na conchinha pequena. Cozze é um mexilhão maior, aquele que vem numa concha preta, aquela carninha laranja. Ostriche, que são ostras. Calamari, que é lula. Polpo é polvo e sépia também é um tipo de lula. Aí tem gamberi, gamberi é camarão, aragosta, lagosta, astice, que é um tipo de lagosta também. Eu não entendo muito dos animais do mar, então astice é um tipo de lagosta. Granchio, que é caranguejo, gambereto, que é o camarãozinho, scampi, que também é camarão. E aí o cardápio é dividido em antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dolce, café e ammazzacafé. Na Itália, eles têm o hábito de comer todas as refeições, todos os pratos separados. Eles não comem igual a gente come, tudo junto. Come salada primeiro, depois come arroz, feijão, carne, tudo no mesmo prato. Eles comem tudo separado. Então, o primeiro prato servido é o antipasto. O antipasto pode ser na zuppa, no caso, zuppa di pomodoro, um talher misto. Talher misto é uma tábua de frios mista. Pode ter queijo, frio, salame, presunto, um pãozinho para acompanhar. Bruschetta, que é aquela torradinha com um tomatinho em cima. Crostini, também que é uma torradinha com um patê. Caprese, que é o tomate com a mussarela e um manjericãozinho por cima. E antipasto misto. Quando você vê no cardápio antipasto misto, eles vão trazer um pouquinho de cada coisa que eles servem no restaurante para você poder provar. E aí tem algumas frases
importantes, frase importante para você falar no restaurante na hora de pedir um antipasto. Quale tipi di salumi avete? Então, quais os tipos de salumi? Quer dizer frios em italiano. Parece salames, né? Quais os tipos de salames que vocês têm? Mas salumi significa frios, não só salame. Inclui todos os tipos de frios. Avete, vocês têm. Avete é o verbo avere, que é o verbo ter, na segunda pessoa do plural. Então, quais os tipos de frios vocês têm? Posso avere un piatto di salumi misti? Posso avere é uma forma de pedir alguma coisa. Você pode usar posso avere ou pode usar vorrei, mi piacerebbe. Esses são os tipos mais educados. Não se diz io voglio un piatto, eu quero um prato, porque é meio mal educado. Então, posso avere un piatto significa prato, di salumi misti, então de frios mistos. Vorrei assaggiare il prosciutto di Parma. Assaggiare significa provar. Il prosciutto, presunto di Parma. Presunto de Parma, muita gente confunde isso. É o presunto feito na cidade de Parma. Tem gente que acha que qualquer presunto, prosciutto crudo, presunto cru, é presunto de Parma. Mas não é. O presunto de Parma é o que vem de Parma, feito em Parma. No resto da Itália, no Brasil, pode ver que na embalagem aqui no Brasil está escrito presunto tipo Parma, porque ele é inspirado, feito como fazem em Parma. Mas o presunto feito na Toscana, por exemplo, crudo, é um presunto crudo toscano, prosciutto crudo. Porque tem gente que vai na Itália e fala, quero prosciutto di Parma. E aí eles vão dar um presunto de Parma, feito em Parma, que custa mais caro, sendo que você pode pedir o prosciutto crudo e vem o presunto cru que eles servem naquela região. Qual é a diferença tra prosciutto crudo e prosciutto cotto? Então, prosciutto crudo é aquele presunto de Parma, como tipo de Parma. E o prosciutto cotto é o presunto que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. Então, essa frase, por exemplo, qual é a diferença tra? Então, qual a diferença entre? Você pode usar essa frase para falar várias coisas. Qual é a diferença tra questo salame e questo? Qual é a diferença tra la mortadella e il salame, por exemplo? Então, você pode usar essa frase para perguntar a diferença entre vários pratos. Come viene preparata la bresaola? Bresaola é um tipo de frios. Então, você pode perguntar, come viene preparata? Como ela é preparada? Avete salame con finocchio? Então, finocchio é um tipo de vegetal, erva doce. Aí, depois do antipasto, é servido il primo piatto, que é o primeiro prato. Primo piatto, ele sempre é à base de carboidrato. Claro que no molho pode vir um molho feito de carne, mas é sempre um macarrão, lasanha, nhoque, um arroz, uma polenta. Então, primo piatto, pasta, tutti i tipi di pasta, então todos os tipos de macarrão, lasanha, nhoque, também todos os tipos de nhoque, todos os tipos de lasanha, lasanha alla bolognese. Ci sono altri tipi di lasagne. Tem outros tipos de lasanha, o molho, né, que eles colocam, tipos diferentes. Nhoque pere gorgonzola, que é o nhoque feito com molho, nhoque de batatas feito com molho de pera e de gorgonzola. Riso in bianco, que é o arroz branco. Riso é arroz. Risotto, que é aquele prato de arroz, risotto alla milanese, que aí é o prato feito com esse molho milanese. Polenta con sugo. Então, existem vários tipos de primo piatto. Então, uma observação. Tem o antipasto,
o primo piatto, secondo e contorno. Você não precisa pedir todos os pratos na mesma refeição. Não vou falar isso agora. Algumas frases. Frase più importanti. Vorrei ordinare gli spaghetti alla carbonara, per favore. Então, gostaria de pedir espaguete à carbonara, por favor. Então, essa é a frase perfeita para você pedir alguma coisa. Você pode usar essa frase para pedir qualquer coisa na Itália. Vorrei un gelato, vorrei ordinare un gelato alla fragola, per favore. Gostaria de pedir um sorvete de morango, por favor. Se você memorizar essa frase, você vai pedir qualquer coisa e da maneira educada. Posso avere un piatto di tagliatelle al ragù? Então, posso ter um prato de tagliatelle al ragù? Come viene preparato il risotto ai funghi? Então, como é preparado o risoto ai funghi? Avete delle opzioni vegetariane per i primi? Então, vocês têm opções vegetarianas para o primeiro prato. Lá na Itália, eles se preocupam muito com os pratos vegetarianos e com quem tem alergias alimentares. Então, se você tem alergia alimentar ou você é vegetariano, precisa memorizar essa frase e lá eles vão poder te ajudar. Ou não também, mas eles vão te avisar se você falar alguma coisa sobre alergia alimentar ou um hábito de alimentação que você tem. Posso avere un po' di formaggio, per favore? Então, posso ter um pouco de queijo, por favor? Queijo ralado, né, para colocar em cima do macarrão. Tem um costume que eles têm na Itália, eles não comem prato de peixe com queijo. Então, se você pede um prato de macarrão que tem molho de peixe, eles não colocam queijo em cima. Então, se você pedir queijo e o seu prato for, vamos supor, um espaguete ai gamberi. Então, espaguete com camarões. E eles não vão levar queijo ralado para você colocar em cima. E se você pedir, às vezes eles não vão te levar, porque não usa comer queijo com prato de peixe. Allora, prendo gli gnocchi alla sorrentina, per favore. Allora significa então. Então, prendo, verbo prendere, que é o verbo pegar. Então, eu pego o nhoque alla sorrentina, per favore. Aí, depois que você comeu o prato de macarrão, il primo piatto, eles vão retirar o seu prato e vão trazer il secondo piatto. Nunca você vai comer os dois juntos, o prato de macarrão com o prato de carne. Eles vão retirar o prato de macarrão depois que você acabou de comer. Só depois que você acabou que eles vão servir o secondo piatto. Secondo piatto é a base de proteína, uma carne. Então, pode ser carne de vaca, carne de porco, carne de peixe, frango, peru. Então, aqui tem alguns exemplos. Bisteca alla fiorentina, que é aquela famosa carne mais alta, que é uma carne feita em Firenze. É uma carne mais alta, é aquele tibone que falam aqui no Brasil, feito na grelha, na churrasqueira ou na grelha, lá na Itália. E ela vem bem mal passada. Pesce alla griglia, também que é o peixe feito na grelha. Pollo con le patate, que é frango com batata. Coniglio arrosto. Coniglio arrosto, coniglio é coelho, arrosto assado, então coelho assado. Maiale ripieno com formaggio. Então, maiale é carne de porco. Recheada, ripieno é recheada. Formaggio, queijo. Filetto di manzo. Filetto, filé, e manzo, carne de vaca. Cotolette di tacchino. Cotolette é carne empanada, carne frita, que a gente fala milanesa. Lá na Itália é cotolette, então é carne empanada e frita. Então aqui, tacchino de peru, então é um bife de peru, um filé de peru empanado e frito. Frase importante. Quali carne avete oggi? Então essa frase é para você pedir uma sugestão.
Quais carnes vocês têm hoje? Carnes frescas, né? Mi piacerebbe provare il vitello alla milanese. Então, me piacerebbe, me agradaria, eu gostaria, nesse sentido, me agradaria provar a carne de vitello alla milanese. Milanese é a forma, é um molho, não é a milanesa frita empanada. Posso avere il pesce alla griglia? Então, posso ter o peixe feito na grelha, grelhado? Ci sono piatti vegetariani nel menu? Então, tem pratos vegetarianos no menu? No caso, você não come carne, você pede um prato vegetariano. Come viene preparato il cervo? Então, como é preparado o veado, a carne de veado? Vorrei del pane senza glutine. Às vezes você tem alguma alergia alimentar ou por alguma razão não comem glúten, que é glutine, ou lactose, que é lactósio. Então você pode também falar senza latte. O meu filho não podia com leite, ele tinha alergia, e aí tudo que pedia gelato senza latte, pedia um sorvete sem leite. E o contorno? O que é o contorno? O contorno você pode comer depois do secondo, não acaba mais quando você começa a comer na Itália. Então eles retiram o contorno, ou retiram o secondo piatto e trazem o contorno. Pode ser servido dessa maneira, mas geralmente o contorno é servido junto com a carne. Então depois que você comer o macarrão, você vai comer a carne junto com o contorno, que pode ser patatine, que é a batatinha frita, patate ou verdure arrosto, que é batata ou verdura, que é cenoura, abobrinha, berinjela. Eles falam que isso é verdura. Arrosto, que é assado, ou grigliate, verdure grigliate, insalata mista, que aí é alface, tomate, uma salada fria, né? Fagioli, que feijões, fagioli é plural, feijões, piselli, ervilhas e funghi. Então, o contorno ou vem junto com o segundo piatto, mas você tem que pedir, ou ele vem depois. Você pode perguntar: il contorno viene insieme al secondo piatto? Então, o contorno vem junto, insieme, ao segundo prato. Frase più importanti. Quali contorni avete oggi? Então, quais tipos de contorno? Quais contornos vocês têm hoje? Posso avere delle patate al forno come contorno? Então, posso pedir batata ao forno como contorno? Que verdure grigliate avete? Se você perguntar verdura é alface, couve, folhas, né, verde. Na Itália, verdura é cenoura, berinjela, abobrinha, batata. Então, quando você perguntar verdura, eles vão falar isso. Pedir misto, verdura miste. Vai vir abobrinha, berinjela, cenoura. Geralmente são essas. Mi piacerebbe un'insalata mista, per favore. A insalata mista aí é uma salada de folhas, alface, aí às vezes vem tomatinho, cereja, mussarela, milho, rabanete. Então, a insalata mista geralmente é feita dessa maneira. Qual è il contorno del giorno? Então, qual é o contorno do dia? Potrei avere dei funghi trifolati? Então, posso ter um prato, né, de fungos, que é cogumelos, trifolate, que é uma forma de preparar. Aí, depois de tudo isso, você ainda pede um doce, que é um dolce, sobremesa em italiano, ou é dolce ou dessert, que dessert é em inglês, mas eles falam dessert. E às vezes no cardápio tá escrito dessert e não dolce. Então eles usam, igual a gente às vezes fala coisa em inglês, né, como se fosse português, eles também têm esse hábito. Então os doces mais conhecidos na Itália: tiramisu, panna cotta, babarum, cassata siciliana, gelato e cannoli. Tiramisu é aquele doce de café. Panna cotta é tipo um pudim.
Babà al rum. Eu não me lembro que região que ele é feito, acho que é Nápoles, mas você pode comer na Itália toda. Cassata siciliana, que é tipo um pudinzinho também. Gelato, que é sorvete. E cannoli, que é aquele canudinho com recheio dentro. Quali dolci avete oggi? Geralmente você pergunta qual doce ou qual prato o restaurante tem, porque são aqueles restaurantes que servem o prato do dia, o menu do dia, menu del giorno. E aí é o que tem no dia no restaurante, não é o que está servindo no menu, né? Posso avere una porzione di tiramisù? Então, posso ter uma porção de tiramisu, ou um piattino di tiramisu, ou só tiramisu. Qual dolce mi consiglia? Então, qual doce você me aconselha? Mi piacerebbe provare il cannolo siciliano. Cannolo é um doce só. Cannoli são vários doces, vários canoles. Que gusti di gelato avete? Que gosto de sorvete vocês têm? Isso serve tanto num restaurante, que serve sorvete como sobremesa, quanto numa sorveteria. Que gusto di gelato avete? Que sabores de sorvete vocês têm? Qual é o dolce tipico di questa regione? Porque vocês têm vários doces no cardápio e você quer experimentar o doce típico daquele lugar. Então, qual é o dolce tipico di questa regione? Depois do doce, tem mais. Café é a matza café. Então, café, depois de tudo isso, um cafezinho para acordar, né? Porque comeu tanto que tá dormindo já. Então, toma um cafezinho, café expresso e um licorzinho. Eles têm o hábito, depois de comer tudo isso, tomar um licorzinho. Então, pode ser na grappa. Grappa é tipo uma cachaça feita de uva. Limoncello, que é um licor de limão siciliano. Amaro, que é um licor também, pode ser frangélico, tem vários, agora eu não lembro o nome. Vinsanto, que é um vinho doce típico da Toscana, e Sambuca, que é um licor de erva doce, que é delicioso, que tem lá na Itália. Então você pode tomar tudo isso. Tudo isso que eu falei, todos esses pratos, antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, café, mazza café, você pode pedir ou não. Você não precisa pedir todos esses pratos quando for a um restaurante. Você pode, por exemplo, comer o contorno e um primo piatto. Ou pode comer só um primo piatto, ou um primo e um secondo. Então você pode escolher. Não quer dizer que você precisa pedir todos esses pratos. Precisa prestar atenção porque na Itália os pratos são individuais. Não é igual aqui no Brasil, vamos pedir esse, vamos pedir aquele, a gente divide. Lá não, é prato individual. Então, se você pedir um prato de macarrão, é só para você, não divide, não fala assim, traz um macarrão e vai dar para todo mundo comer. Não, cada pessoa pede o seu prato. A carne, por exemplo, às vezes serve duas pessoas, mas aí você pergunta pro garçom. Geralmente também é um prato individual. A não ser que seja uma bisteca alla fiorentina, que aí é uma bisteca grande de 1 quilo, serve várias pessoas. Ou um peixe inteiro, que também serve várias pessoas. Aí o garçom vai saber orientar, mas geralmente um prato serve uma pessoa só, não tem essa de dividir, pedir todas essas refeições, depois dividir. Eles não fazem isso. Então, frase importante: posso avere una mazza caffè, per favore? Eles não pedem posso avere una mazza caffè. Eu coloquei aqui só para você substituir. Então, posso avere una grappa, posso avere un limoncello, posso avere un caffè? Então, aqui você tira a mazza caffè e substitui por aquilo que você deseja. Quale amaro mi consiglia? Então, amaro é um licor. Então, quale amaro mi consiglia? E aí ele vai te falar qual licor ele vai te aconselhar. Mi piacerebbe provare il limoncello. Então, eu gostaria de provar o limoncello. Vorrei un caffè per favore. Então, essa frase também, vorrei un caffè per favore, você usa toda vez que você for pedir um café.
Geralmente os italianos pedem todos esses pratos quando é uma comemoração importante, às vezes um aniversário, e aí vai ficar bastante tempo no restaurante, aí dá tempo de pedir todos esses pratos, porque ficar no restaurante para comer tudo isso precisa de muito tempo. A não ser que seja, il menù del giorno, que é o menu do dia, que eles põem, já trazem tudo rápido ali, já é programado, então você acaba comendo rápido todas essas refeições. Na casa de alguém também, se você for convidado para ir à casa de um italiano, ele vai fazer todos esses pratos também. E aí você chega em casa para almoçar, por exemplo, meio-dia, e o almoço acaba 6 horas da tarde, que já tá na hora do jantar. Isso acontecia sempre comigo, não sei se vocês já foram à Itália, se aconteceu isso, fica tanto tempo à mesa comendo que já tá na hora do jantar, já nem levanta da mesa, continua. Mas para você não passar por nenhuma necessidade, então para você não passar por nenhuma necessidade, aprenda, os ingredientes, os pratos italianos, para você não chegar lá e pedir sempre a mesma coisa por não conhecer, os ingredientes. Eu vou deixar aqui as outras aulas que eu fiz sobre alimentos e sobre restaurantes, sobre frases, para você continuar estudando. Va bene? Um bacione.